Vamos ver agora se a convidada. Será que vai, gente? Será que agora vai? Será que agora vai? A convidada não apareceu. Tá vendo, gente? É um mistério. Essa convidada é um mistério. Eu tô querendo que ela fale, mas o mistério continua. Tinha posto musiquinha, mas eu acabei saindo todo, né? Eu não tirei só a convidada. Perdão. E agora? Não, 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 não aparece. Gente, vocês me ouvem, mas ninguém me Sim, vê? ninguém vê. Mas isso já aconteceu outra vez? Aconteceu a última vez com o diretor do círculo. Não, vou te Ele, falar. foi, ele falou da fraternidade branca só com a voz. Eu vou te falar uma coisa. Não é à toa que eu acho que não é para eu aparecer ainda. Você lembra que eu comentei com você no meu canal no YouTube? Que eu Foi. não coloco a minha voz, eu não coloco a minha imagem, porque tem um porquê, né? Eu tenho uma orientação para isso. Eu acho que ainda não é hora. Então você quer falar, mesmo sendo só sua voz? Tudo bem. Não, aí é critério de vocês, porque eu coloquei à disposição de aparecer a primeira vez para vocês. Seria uma honra, mas tá estranho, né? Não aparecer. É muito estranho, é É. muito estranho. Coisa além da nossa compreensão material. Mas se você quiser falar sobre a escolha da alma, a gente está aqui. Já que está aqui, Ah, então né? tudo bem. Bom, vamos ver com todos aí, se todo mundo tiver de acordo, então E manda aí, bala. pessoal? Vocês que Só a mandam. voz ou a imagem? Eu agora até entendi o porquê É, de que eu tirei tudo, porque você não constava aqui. Interessante isso, né? como Então, assim? não aparecia você aqui para eu tirar, aí saiu tudo, Não cheguei entendeu? junto ainda, não, não, mas tudo bem. Quando eu fui tirar você da outra vez, que não aparecia a imagem, Aham. eu não consegui tirar você, saiu a live Tá. toda, Tô porque não falando. tinha você. Leonardo, deixa eu te falar, mas e se, por exemplo, eu não entrar na live e tentar deixar você me chamar sem eu entrar? Porque assim, quando eu saio da live, eu vejo que eu recebo uma notificação do Instagram Ok, falando assim, que entrou ao vivo. Se eu não clicar, será que a gente consegue? Vamos tentar? vamos tentar, mas como é que tira você? Como é que tira Sem eu do derrubar a que? live. É, Ah, daqui. sem dúvida. Entendi. Calma aí. Foi? Foi, gente. Vocês viram?
Bem, opa! Aê! Foi? Aprendemos juntos! Foi! Compartilha com Mas todo eu mundo, tinha. gente. Ela apareceu. Muito boa noite, Boa pessoal, tudo noite. bem? Leonardo, gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito honrada. Pois é, que sufoco, né? É a primeira vez que eu participo de uma live, eu falo, gente, como é que funciona, então? Me perdoem aí por esses contratempos, é que eu realmente não sei como é que funciona. Mas que bom, que agora Que deu bom, certo. agora deu certo. Eu estou muito, muito agradecido, muito feliz de você Imagina, estar uma honra. aqui e primeira vez que você está aparecendo, mas também trazendo esse tema que é muito importante. Muita gente passa por isso sem perceber que tem esse nome, que é isso que acontece. Então, É. o que você trouxer para a gente hoje já vai ser grande para a gente, entendeu? Vai ser de Uhum. uma importância gigante. Imagina, Então, eu, você eu quer se espero poder apresentar? contribuir com um pouco. Claro, Se vamos apresenta lá. então. Vamos lá, vamos. Eu sou Ales Gutierrez, eu sou professora de espanhol, tenho um centro de tradições espanholas localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo, e sou psicoterapeuta holística, especializada na dinâmica entre chamas gêmeas, diferente de almas gêmeas. Algumas pessoas às vezes ficam, mas não é alma gêmea? Não, chama gêmea é diferente. Depois, quem quiser mais informações, eu tenho meu canal no YouTube, onde eu trato desses assuntos, né? Desse assunto, na realidade, porque eu trato numa amplitude maior da espiritualidade, mas me tornei especialista nesse assunto da dinâmica entre chamas gêmeas. E como psicoterapeuta holística, o foco do meu trabalho é com a física quântica. E durante os meus atendimentos eu gosto de trabalhar com algumas ferramentas de apoio, que é a musicoterapia, né, que eu trabalho através de solfejos e bineurais. Trabalho com a litoterapia, que é o uso dos cristais, estou apaixonada por eles. Inclusive a aromaterapia e a cromoterapia, ela também me apoiam nos atendimentos, que tanto são online, que é a grande maioria, né? Eu ia fazer E essa também pergunta. presenciais. Então ela atende gente do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, da Alemanha, Estados Unidos. Brasileiros, claro, né? Tem uma galera aqui de Acho que Portugal, hein? só uma. Isso, eu tenho também, atendo bastante gente de Portugal, né? Brasil, né? No caso, várias pessoas do Brasil. E, e aí, com algumas ferramentas, dependendo de acordo com como vai o atendimento durante a sessão, né? Durante o atendimento, aí eu aplico também a FT ou Dianética. Não trabalho com hipnose, ainda não tive chamada, né? Enfim, então tem algumas ferramentas de apoio que me ajudam nesse sentido, né? Eu gosto sempre de estar analisando as questões energéticas e elementais do corpo de cada cliente para ver se eu vou aplicar o reiki ou não, né? Porque se às vezes a pessoa está com o elemento terra muito acelerado, ou se os seus chakras terrenos eles estão mais acelerados, então aí eu já não aplico o reiki, e sim uma energia mais astral, porque senão a telúrica ela vai estar ampliando ainda mais essa questão, né? Ah, que legal. Enfim, é mais ou menos isso, né? A gente procura sempre ter um equilíbrio, como tudo na vida, né? E aí, quando a gente começa a ter um chamado espiritual, nós começamos a passar por algumas conturbações na vida, né? E aí a gente fica naquela, o que está acontecendo comigo? Por que eu? E aí onde a gente se depara com uma série de questionamentos e aí ficamos naquela, é depressão? O que está acontecendo comigo, né? E aí o tema, eu acho que está bem para a gente poder abordar isso, né? E o mais interessante é que acho que seria até legal você comentar, Leonardo, com o pessoal que está nos vendo, como é que foi Então, até porque o contato com a gente. eu comecei no outro vídeo que eu acabou caindo e sendo excluído. Ah, tá, você já falou. Eu falei, Tá. mas eu vou repetir, porque eu falei no outro que foi excluído. Eu Aham. estava atrás de entender o que estava acontecendo comigo e falaram para mim que poderia ser emergência espiritual. E eu fiquei no YouTube Uhum. vendo
tudo que era sobre emergência espiritual, e durante eu escutei Noite Escura da Alma. Falei, que esquisito, eu ouvi isso. Parece nome de filme de terror, né? A Noite Escura da Alma. Bem assim, E aí, atualizei o YouTube, aí apareceram 3 vídeos sobre a Noite Escura da Alma. E eu assisti os 3, só que o seu fez total... você chegou a ver um dos meus vídeos? Eu vejo quase alguns já. Entendi. Aí, eu achei que o seu contato fosse direto no Instagram, não achei que você tivesse ido no YouTube. No YouTube, no seu canal no YouTube. Sou inscrito, eu sou inscrito lá. Olha, que honra! E aí eu falei, essa pessoa aqui tocou no ponto que mexeu comigo e que faz todo sentido de alguma coisa que está acontecendo na minha vida. E aí lá no... Pra quem não sabe, gente, eu tô montando ainda meu canal, Leonardo Kim, mas eu ainda vou aprender a mexer. Tem uma questão lá do Instagram, na sua página. Eu cliquei no Instagram e passei e fui levado até você. Aí eu fiz o convite. E aí, eu tava falando pro pessoal que foi muito tempo esse convite, né? Pra mim é uma eternidade. E aí, só que assim, eu falei assim, qual é o tema que você vai... Aí você falou assim, A Noite Escura da Alma. Eu falei, caramba, olha, eu nem conheço essa moça, ela falou do que eu queria ouvir. Aí depois que eu liguei, é a mesma pessoa, só que o convite já tinha um tempo. Gente, não existem coincidências, né? Não existem coincidências. As sincronicidades realmente elas são fantásticas, né? E eu me lembro como se fosse hoje, né? Faz aqui acho que uns 2 ou 3 meses, né? Que você entrou em contato comigo. E sério, porque assim, por isso tem gente que às vezes briga comigo, vai demorar para responder e-mail, para postar vídeo. Gente, mas a minha vida é uma loucura. Não, né? Eu respeito e tudo tem o seu tempo na sua hora certa. Exato. Isso é uma das questões, inclusive, que eu vou estar abordando, porque às vezes a gente quer a coisa na hora, do jeito e como a gente quer. E com a espiritualidade não é assim, né? Não é a gente que manda, eles dão lá a pitadinha de cada coisa na medida certa, né? Porque é muita informação para pouca matéria, né? Então você imagina a gente receber tudo de uma vez, não aguenta, né? Então tudo tem que ser comedido. E aí a gente vê as sincronicidades acontecendo, né? Então, assim, é bem interessante porque uma pessoa completamente cética, como eu era, extremamente racional, e caí nesse mundo agora, assim, e eu tô encantada, sabe? Apanhando muito ainda também, né? Porque a espiritualidade, ela nos ensina até o último suspiro da vida, né? Então, a partir do momento que a gente passa por esse período sombrio, que a gente chama, né, que deram esse nome pra gente, e como você falou, parece mesmo um filme de terror, que acaba sendo um pouco mesmo, né, porque a gente vai ver tantas coisas que nós passamos, né, mas faz parte porque a gente precisa dessas questões, porque, infelizmente, a nossa essência, antes de vir, ela escolhe aprender pela dor. Olha. Porque a gente tem aquilo, né? Eu aprendo pelo amor ou eu aprendo pela dor? Pode reparar que a grande maioria das pessoas acabam aprendendo pela dor. E tudo começa na Noite Escura da Alma exatamente por isso. Tá? Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer... Não, pode contar. Porque, gente, a Noite Escura da Alma foi o seu despertar? Não, você despertou antes para a espiritualidade? Na realidade, o que acontece? Desde muito pequena, eu acho que a gente sempre tem um chamado, né? Mas a gente nunca dá ouvidos. Como eu te falei, muito racional, isso é coisa da minha cabeça, é fantasia. Isso né? A gente quer racionalizar as coisas. Então, sempre teve. Só que fica difícil até de calcular. Mas eu vou falar para você assim, eu acho que de uns 5 anos para cá, eu tive realmente um boom, mas foi um chacoalhão tão grande que aí não teve jeito. Aí o que eu te falei, a gente tem que ir pela dor. Então, vamos lá, eu vou adentrar já, então, acho que no tema, para assim, a gente não ser muito delongas, né? Deixa eu explicar para todo mundo também o seguinte, como eu quero ser concisa nas informações, eu quero ser objetiva, ser mais clara possível,
Então, de vez em quando, eu vou dar uma olhadinha numa listinha que Fica à eu fiz aqui, vontade. porque eu não quero deixar passar nada, tá? Porque eu acho que todos os pontos são importantes. Vou falar muito a cunho pessoal, né? Muita coisa eu separei aqui dos meus atendimentos, né? Conforme eu vou conversando com os meus clientes, mas muito é de mim mesmo, como você perguntou, né? De como foi o despertar. Então, funciona da seguinte forma: quando a gente passa por essa questão da noite escura, a gente fala que a gente tem a bênção da ignorância, né? Porque quando a gente vê que a gente está na ignorância, né? Tipo, eu não estou vendo nada, ela nos poupa da dor. Mas que dor é essa, né? A dor exatamente das fases que nós vamos passar. Então, geralmente, quando a gente está passando pela noite, quando começa esse chamado de despertar espiritual, a gente passa por um estrondo na vida. Pode reparar. Já que você falou assim, que te falaram que você... eu acho que você está passando pela noite escura da alma. Vê se um dos pontos que eu vou citar agora não aconteceu com você. Porque se não aconteceu, então pode ser que aconteça, ou já aconteceu e você não se deu conta. Pode ser. Então vamos lá. Para a gente ter esse grande chamado da espiritualidade para falar assim, olha, eu vou atravessar a noite escura da alma, geralmente acontece algo grandioso a nível chocante, mas chocante de triste, tá? Então ou uma doença, ou a gente tem o coração partido. Para alguns pode falar assim, não, mas coração partido. Sim, tem gente que perde o grande amor da vida, né? Ou a morte, também é algo muito importante. Rompimentos e perdas no geral, então pode ser de emprego, pode ser de casa, de estrutura familiar, não importa. Então, tudo começa por esse abalo sísmico individual, né? Vai ter esse baita chacoalhão e você fala, meu Deus, por que está acontecendo comigo? E aí começam os questionamentos. Comigo foi mais ou menos isso. Então, eu tive uma dessas sequências muito importante na minha vida, que foi a morte de uma pessoa, extremamente importante na minha vida. E embora eu tenha até que lidado bem nessa questão, porque aí vem as coincidências da vida, porque a morte dessa pessoa, cara, ela foi exatamente igual a dia, olha só, o dia da semana, o dia do mês, não foi no mesmo mês, mas foi o mesmo dia da semana. Foi mais ou menos a mesma essência. Eu estava fazendo determinada coisa e perdi essa pessoa, e quando eu perdi essa, foi a mesma coisa. Então, tipo assim, foi um flashback. A única diferença que houve foi o tipo de morte. Quando veio essa morte, desse primeiro abalo sísmico aí que eu te falei, né? Aí foi quando eu falei assim, peraí, já sei o que eu vou fazer. Só que ainda não era o meu despertar. Aí mais pra frente veio, tipo, você não aprendeu lá? Então peraí que agora nós vamos ver que você vai ter que realmente começar a enxergar pra frente. Porque eu só enxergava pra dentro. Então agora eu quero abordar com vocês as diferenças tanto da noite escura quanto a depressão. Por quê? As duas se parecem demais. E como uma ex-depressiva, eu consegui fazer essas comparações pelo seguinte. Então, a gente tem que ser muito honesto, né, com a gente mesmo, ser muito humilde para poder falar assim, eu fazia isso, né? Então, por exemplo, a depressão. Na depressão a gente tem a perda de interesse das atividades que antes eram prazerosas, né? Não importa qual seja, tem prazer em fazer alguma coisa, você perde o interesse na depressão. Aí você tem sensação de isolamento, né? Tem gente que se funa dentro do quarto, fica dias, semanas, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém,
não abre janela, não quer comer direito, ou então tem aqueles picos, porque sempre tudo é o extremo na depressão, né? Ou você come demais, ou você come de menos. Ou você chora muito, ou você fica muito irritado. Então, a depressão, ela te causa isso. Mas o isolamento é fatal. Então, você fica irritado, você não quer falar com ninguém, você chora e tudo mais. Depois você tem aquele senso de inutilidade. Né? Você fala assim, eu não presto para nada mesmo, eu não sirvo para nada, né? E aí começa com aquela sensação de ser inútil. Nos casos mais extremos, a pessoa passa a ter automutilação. Então tem gente que às vezes arranca cabelo, não sei se vocês já viram, né? Fica cutucando a pele, se corta. Então tem uma série de patologias que elas vão adquirindo, né? Até chegar aos pensamentos mais cruéis, que são de pensamentos ou até atos suicidas. Fala, Leandro. Na minha primeira depressão, tá vendo essa manchinha branca? Aqui, ó. Aham. Isso aqui, quando eu tô Certo. estressado, coça. Mas coça que dá uma... Foi desde a primeira depressão que eu tive. Alergia. Alergia significa que você está querendo expulsar alguma coisa. É sua mão esquerda ou direita? Direita. Sua mão direita. É alguma questão com o lado feminino aí, tá? Dedo do meio, você falou? Não, é o segundo. O anelar. Questões do coração, meu querido? Oi? Não, então foi a primeira depressão. Isso lá em O corpo fala. 2000, acho que foi 2001. E isso tudo que você está Então falando, eu já até comentei aqui numa live, não queria sair de nada, até ficar trancado no quarto. Exatamente, né? Então, e aí você vê como que o corpo fala, né? Foi no dedo anelar da mão direita, então é alguma questão do lado feminino, não necessariamente que eu estou dizendo romance, tá? A gente tem, né, as polaridades, então é uma questão de energia feminina, então se você for resgatar lá atrás, é alguma energia feminina que acometeu você a entrar em depressão, com certeza ativou algum gatilho em você, e que depois que você superou a depressão, ou durante a depressão você falou que passou a ser coceira, né? E aí o que a coceira faz? A coceira, ela é na realidade uma alergia camuflada, e a alergia na linguagem corporal, né, ela quer dizer que eu estou querendo expulsar aquilo, então aquilo me incomoda, e eu quero arrancar aquilo de mim, entendeu? Né? Então é bem por aí. E aí, como eu estava, né, falando, a questão da depressão, ela é mais ou menos assim. Então, ela vem com essas sequências de pensamentos, de atitudes e tudo mais. Só que olha só que interessante. A depressão, ela é um baita de um ego, né? Porque o que acontece com a gente quando está em depressão? É um egocentrismo tanto que a gente só acha que é só a gente, é só eu que estou sofrendo. Coitadinha de mim, ninguém gosta de mim, né? É tudo eu. Então, assim, a depressão, diferente da noite escura da alma, é que a gente, ela faz com que só vemos nós. Eu não vejo o entorno. E como eu falei, né, e como uma ex-depressiva, vou dizer por mim, o pensamento do depressivo, ele é assim, às vezes está tudo bem, aí basta um negocinho desse tamaninho, aí eu vou prestar atenção nele, e aí às vezes aquele negocinho, né, até tudo aquilo lá, daqui a pouco ele vira desse tamanho, porque eu começo a dar foco nele, né, aí eu começo mas então, aí eu começo a resgatar lá atrás, aí eu vou para o lado, eu vou para frente, aí eu começo a colocar coisa ali, aquilo vira daquele tamanho onde eu me afundo de novo na depressão. Então, por isso que eu falo que foi muito interessante eu ter caído na física quântica, porque a física quântica, ou lei da atração, como o pessoal fala, né? É eu receber aquilo que eu coloco foco, mesmo de forma inconsciente. Então, quanto mais eu penso naquilo, quanto mais eu vibro naquilo, mais daquilo eu tenho. Então, se eu penso, coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim. Como eu sou... entendeu? É mais disso que eu vou ter. Então, em vez de eu parar para pensar e ficar olhando aquele probleminha, que às vezes nem é aquele probleminha, foca em coisas boas que você tem. Mas não acontece nada de bom. Não mesmo?
Para pensar nas coisas boas que você tem na sua vida, né? O fato de você ter saúde, tudo bem, tem coisas que a gente pode melhorar. A gente está aqui nesse planeta para isso, para a gente evoluir, para a gente progredir, fazer coisas melhores. Mas assim, foca em coisas boas, que você tem tantos motivos, pode ser pequenos, durante todo o longo do seu dia, foca naquilo, né? As pessoas não, elas pegam uma folha em branco e olha aquela pontinha ali, ela vai falar, ai, tem uma mancha ali, ó. Poxa, mas olha o tanto que tem de folha branca ainda para você escrever, desenhar, pintar, fazer o que você quiser. Por que que eu tenho que focar ali, ó? Né? Então, a depressão, ela é muito egocentrismo. Então, a partir do momento que eu paro de ser vitimismo, né, de usar de vitimismo comigo mesmo, já ajuda pra caramba. Agora, vamos para a noite escura da alma. Quando é que ela parece ser a depressão? Ela tem a mesma sensação de impotência, só que o que que acontece? Quando eu presto atenção nas coisas boas, como eu falei agora, você parece que tem aquele senso de que, caramba, eu sou tão abençoado, eu acho que eu não mereço. É diferente, né? Uma outra coisa que acontece muito, aí já é hora de se parar para pensar, porque a vida estagna. Às vezes uma área ou várias áreas da vida. Cara, parece que não vai para frente de jeito nenhum, né? É o momento de você parar, porque tem que parar. Porque o que acontece na noite escura da alma? Por que ela é diferente da depressão? A depressão faz eu viver no passado e faz eu ficar ansioso com o futuro. Não vivi agora, né? A noite escura da alma, ela faz eu parar para pensar no agora. Por que que a minha vida está assim? O que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo? Então, ela te obriga a estar no aqui e agora. Então, por isso que me dá essa sensação de estagnação, que às vezes até para mesmo, né? É justamente para você refletir e fazer as mudanças, tá? E aí, nisso vem essa sensação de vazio, porque é tudo junto, né? Dá aquela sensação de vazio, e aí a gente começa os questionamentos, né? E às vezes também uma questão da desconexão. Isso é muito comum acontecer. De gente falar assim, ai, quer saber? Queria ir embora, não queria estar mais aqui. Né? Sim. Aí onde tem gente que fala assim, ai, para com isso, né? Acho que o pessoal fala que tá querendo morrer. Mas não é querer morrer, não é essa a intenção, né? Você fala assim, sei lá, parece que eu não pertenço mais isso aqui, né? Não, parece que eu não tenho mais essência aqui, né? Então, por que eu tô aqui? Mas ao mesmo tempo não é uma tristeza, não é uma coisa assim, parece que é uma desconexão mesmo, né? Porque a noite escura, exatamente como fala, a noite escura da alma. Ela está ansiando por algo, né? Aí depois vem as questões das bênçãos, né? Quando a gente começa a falar assim, puxa vida, querendo ou não, pensando bem, até que está sendo bom, e aí começa a vir alguns ensinamentos pra gente, né? Você começa a questionar algumas coisas. Tá ficando claro? Eu estou me identificando. Tá E aí, entender? pessoal? Vão escrevendo aí, por favor, o que vocês Alguma perguntam, pergunta, se o pessoal quiser dúvida, perguntar alguma coisa, fica à tá? vontade aí. Porque, olha, a grande questão da diferença, né, a diferença fundamental entre ambas, né, entre a depressão e a noite escura da alma também é o seguinte. Na depressão, como eu falei, a depressão ela é autocentrada, né? Então, eu me vitimizo, eu justifico, eu reclamo, tudo é os outros, tá errado. Eu tô certa. Essa é a depressão. E aí, às vezes, dependendo de como a pessoa tá, ela precisa de uma ajuda de um profissional, às vezes até de recursos medicamentosos, né? Alguns, às vezes, até internação, né? Só que o que acontece? Aí ela sai dessa crise depressiva, volta, fica tudo bem, ela volta a ter a sua vida normal, né, as atividades. Só que o que aconteceu com a depressão? Nada. A pessoa ela não teve aprendizado, tanto é que depois ela volta a ter uma nova crise depressiva. E às vezes mais leve, às vezes mais intensa, às vezes ela sai mais rápido, às vezes ela demora um pouco mais. Então a crise depressiva, enquanto eu estou no ego,
ela não me ensina nada, ela só me faz sofrer, né? Já a noite escura da alma, o que que acontece? Porque a depressão, a noite escura da alma, como eu falei, né? Oh, meu Deus, é muita informação, peraí. A noite escura da alma, ela é de natureza, a depressão, ela é de natureza psicológica e emocional. Para alguns, ela é biológica e química. É raríssimos casos de depressão químico, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que têm alguma predisposição de algum componente químico e aí desencadeia a depressão. Então, isso é raro, mas pode acontecer. Já a noite escura da alma, ela é de natureza filosófica. Então, o que que acontece quando eu passo pela noite escura da alma? Eu começo a questionar tudo que está acontecendo comigo, e inclusive entra aquele negócio, aquelas perguntas. O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Eu tô aqui para fazer, eu tô fazendo o quê? Eu tenho que ajudar alguém? Eu tenho que ajudar a mim mesmo? O que que eu tenho que fazer? Então, essa é a questão da noite escura da alma, porque eu começo a filosofar, né? E aí, às vezes, isso me causa essas conturbações, né? E Eu queria fazer uma perguntas? pergunta. Claro. A noite escura da alma pode ser mais de uma vez? Pode ser Não. mais de uma vez ou só uma vez? É isso que eu ia entrar agora em questão. Porque o que que acontece com o processo, né? Como eu falei, a depressão, sim. Se eu me deixar levar pela depressão, ela volta quantas vezes for. A noite escura da alma é uma única vez. Por quê? Ela quebra padrões, ela quebra conceitos. É nessa hora que tem gente que muda de religião ou não, sabe? A noite escura da alma, ela traz algum ensinamento profundo e nada volta mais a ser como antes. A não ser que a pessoa queira, né? Mas eu acho muito difícil a pessoa voltar e falar assim, vou voltar a ser como eu era antes, né? Muito difícil. Então, a noite escura da alma é uma única vez. Eu acredito que você deve ter feito essa pergunta sobre o que acontece depois da noite escura da alma, é que às vezes ainda eu fico oscilando com alguns sentimentos, né? Algumas coisas acontecem. Aí é a expansão da consciência. Então, quando eu tenho despertar espiritual com a noite escura da alma, é uma coisa. Passei por ela, é uma única vez. Depois que eu atravessei eu gosto de comparar a noite escura da alma como se fosse uma floresta com um caminho bem longo, assim, bem escuro, né? Que você não sabe nem o que tá lá do outro lado, você vê uma luzinha lá no fininhozinho, você fala, meu Deus, eu vou atravessar isso aqui mesmo, caraca, né? Então, assim, a noite escura da alma é mais ou menos isso. Só que depois que você atravessa ela, você ainda tem caminho para andar. Vai ter caminho para andar. Lembra que eu falei? Vai ser até nosso fim de existência. Enquanto der o último suspiro, ainda vou aprender. Sim. Então, o que vai acontecendo ao longo dos anos é que a gente vai recebendo cargas energéticas, expansão da consciência, aí sim nós vamos ter sintomas, que foi o que eu anotei agora, né, que a gente vai abordar. Nós vamos ter sintomas intelectuais, nós vamos ter sintomas emocionais, muitos sintomas físicos, e vai chegar uma hora que eu vou conseguir identificar quais são os meus sinais. Isso está acontecendo comigo. Eu acho bem interessante, porque até então, quando acontecia, por exemplo, assim, ter tontura. Aí você fala assim, é porque é mulher, porque tem hormônio, então vai ter tontura. Não, mas aí você fala assim, não é só hormônio, sabe? Aí você começa a perceber, caramba, toda vez que passo por tal situação, eu tenho isso, é batata. Você vai falar, putz, aí eu descobri tal coisa. Isso é a expansão da consciência. Por quê, Leonardo? Imagina, a gente imaginemos nós como uma casquinha de um ovo. Aí o ovinho tá lá com o pintinho lá dentro, com o passarinho lá dentro, né? O passarinho tá tão pequititinho, aquela membranzinha, tá? Então o ovão tá grande, né? Lá dentro. Tá? O pititi tá, né? E o ovo tá assim. Conforme aquele passarinho ele vai crescendo, ele vai expandindo, não vai? Vai crescendo, vai crescendo.
que vai chegar uma hora que vai acontecer com aquele ovo? Ele vai começar a romper até ele quebrar, não é assim? Então o passarinho ele não cresce de uma hora para outra, para dar uma arrebentada no ovo, senão o passarinho morre, não é assim? Eu estou usando essa hipérbole, né, essa ilustração para poder mostrar que é mais ou menos o que acontece com a gente. Então imagine que nós somos uma casca desse ovo e esse passarinho, só que o passarinho está do lado de fora, né? A gente está recebendo essa carga energética de informação que a espiritualidade tão amorosamente nos está dando. Só que se ela dá tudo de uma vez, arrebenta a gente. A gente não aguenta, né? Então tem que ser de pouquinho em pouquinho. Então por isso que a gente sente muito, principalmente o emocional, o psicológico, mas o físico a gente sente demais, né? E aí entram também as questões planetárias, né? A gente fala brincando aí de Mercúrio retrógrado, de Júpiter, mas tem muita influência na gente, porque, por exemplo, na astrologia as pessoas ligam muito mais o Sol, né? Na questão do Sol, do ano que nasce, do signo que nasceu no Sol e tal, né? Mas nós, seres humanos, temos muito mais influência da Lua, porque é o satélite mais próximo da Terra, né? Então, nós temos muito mais influência da Lua do que do Sol, e aí depois nós temos os planetas que regem, né, o nosso mapa. Então, você faz ideia o tanto de coisa que a gente tem ao nosso redor ali, nos apoiando, nos ajudando. Então, se fosse tudo de uma vez, a gente não aguenta. Olha aqui, Então, por isso que tem que ser de pouquinho em pouquinho. Alice, Oi. depois de um monte de coisa que aconteceu comigo, encontrei um psicólogo para mim que é o ideal. Ele entende tudo que eu falo abertamente com ele. E eu até falei, toda pessoa que eu vou conversar na live, alguma coisa me conecta com essa pessoa na noite anterior. E eu acordei falando assim, o recado que veio assim, eu falei pro psicólogo. Eles me deram um recado assim, ontem eu senti uma dor muito forte aqui, como se alguém tivesse dado uma martelada e cresceu para trás. E eu falei assim, eu vou ter que procurar um médico, estou procurando no neuro já há um tempo, não estou achando, mas eu tenho que procurar um médico para ver isso. E eu perguntei a eles, o que está acontecendo? E aí eles falaram, quando você falou a metáfora da casca do ovo aí, essa história, eles falaram assim para mim, a mente é igual o estômago. Se você come muito, o estômago... Então, quando você expande a consciência e tem muita coisa... E eu posso te falar que essa crise que eu achei que era a noite escura da alma, aconteceu exatamente isso. Fui expandindo e tendo contato com outros seres. Teve até um fenômeno lá na minha casa onde eu morava, e que pode ser isso, então, que esteja, foi aquele final, passando assim na parte final, e que aconteceram essas coisas, né? Sim, pode ser. Por isso que eu tô te falando, vai chegar uma hora que você vai saber identificar, né? Falando nisso, vamos então para os sintomas? Por favor. Vamos ver o que acontece? Ó, antes de mais nada, vou aproveitar o gancho que você falou, né? Como eu disse que tem os sintomas emocionais e os físicos, que são os mais decorrentes conosco, então, por favor, se alguém tanto está na live ou como for ver depois, ver que tem algum sintoma e achar um pouco mais assustador, então, assim, as informações, gente, elas nunca vão substituir um parecer médico, tá? Então, às vezes, questões cardíacas, neurológicas, por favor, procurem ajuda de um profissional para tirar suas dúvidas, fazerem exames, sempre é importante, porque somos matéria, tá? Sim, mas aí também se eu vou falar. Eu tive tantos sintomas que eu fiz vários exames, nada deu, nada. Isso que eu ia falar agora. E também não se assustem se caso vocês forem ao médico e falar, doutor, eu tô sentindo isso, aquilo. Aí faz aquela bateria de exame e fala assim, não dá nada. Você fala, como não deu nada, mas eu tô sentindo, entendeu? Aí a gente já sabe o que tá acontecendo, né? Porque é bem comum isso mesmo. E acaba sendo assustador. Quando a gente não tem contato com essas coisas, você fala assim, gente, mas o que tá acontecendo? Eu juro, eu tenho certeza, né? Você falou da dor de cabeça, né? Hoje é terça-feira. Desde domingo, eu tô com uma dor na nuca, sabe? Assim, de tocar mesmo.
na nuca, na minha cervical e nos meus ombros e nos meus tríceps, como se eu também tivesse tomado uma paulada. Sabe como se eu tivesse ido na academia? Eu acordei toda dolorida, mas eu já sei por quê. Então, por isso que eu falo para você, chega uma hora que a gente começa a identificar. É só prestar atenção nos sinais. Engraçado você falar da nuca, porque eu falei assim, será que é a hérnia de disco que eu tenho aqui? Sabe assim, será que eu... Olha que interessante. A gente passou dos 40. Eita, cadê a bengala? Onde está a bengala? Né? Cadê o carrinho? A cadeirinha. Pois é. Então é isso, né? Então, novamente reforçando. Então, se desejarem ir para um médico, então, por favor, gente, tudo que eu abordar aqui, não tem nada, nenhum terapeuta ou psicoterapeuta, nenhum holístico, não substitui médico, tá? Nós somos simplesmente uma ferramenta de apoio, nós auxiliamos, nós ajudamos, nós complementamos os tratamentos médicos, por favor, tá bem? Então, vamos lá. Sintomas físicos. Eu coloquei aqui a famosa dor de cabeça e enxaqueca, né? O que pode acontecer? Observe se às vezes eu não tô, né? Lógico, tirando aqueles, eu fico o dia inteiro no computador, eu fico o dia inteiro no celular. Se não for essas questões, né? Então, começa a observar, tô o dia inteiro com aquela dorzinha chata, ou então tô com uma enxaqueca que eu não aguento abrir os olhos. Às vezes é um dia, 2 dias, tá? Começa a prestar atenção, né? Quando eu faço atividade física também, aí eu fazer atividade física, dói a minha cabeça, seja leve, moderado e mais intensa. Se quando eu consumo determinados tipos de alimento ou bebida, né? Porque às vezes também o que acontece nesse período? A gente vai tendo a mudança física e chega uma hora que até o nosso organismo ele começa já a rejeitar determinados tipos de bebida ou alimento. Então, não é à toa que muita gente que trabalha com as questões espirituais acaba virando vegetariano, vegano. Pode reparar, né? Porque as pessoas elas começam a ver que o corpo já não está mais de acordo com aquilo. E está tudo bem também se ninguém for, não, eu não fico sem carne. Tudo bem também, não se culpe. A espiritualidade não quer que você se sacrifique por alguma... Não, ela quer que você faça a sua parte e tá tudo bem também se você não virar vegetariano nem vegano, tá bom? Algo também muito comum, isso acontece muito comigo, que eu aprendi a identificar, falta de ar. Aí você fala assim, plena pandemia, você fica com falta de ar, você vai falar, Covid, né? Não, olha só. Eu vou citar o meu caso, por exemplo, como eu falei, né? Vou citar coisas minhas particulares. Eu respiro super bem, que agora eu tenho uma consciência corporal, então aprendo a respirar. Ainda mais como professora de dança, eu também tenho que aprender a respirar bem, né? E o que acontece? Quando começo a receber a carga energética lá, tipo, segura a onda aí que vai vir outra coisa nova para você, começa a me dar uma falta de ar. Aí é eu sentar para meditar. Junto com essa falta de ar vem bocejos. Cara, eu nunca bocejo tanto na minha vida. E aí começa, inclusive, a lacrimejar. Às vezes chega até a irritar, porque eu tô sentada lá meditando, tentando me conectar, porque a minha meditação ela já não passa mais só pro relaxamento. Agora eu tento meditar para me conectar, né? E aí eu começo com aquela abrição de boca, uma falta de ar, e começa a lacrimejar, que já sei que tá vindo coisa nova aí. Pode esperar, tipo, dias, semanas, logo em seguida vai vir alguma paulada de novo de aprendizado para mim, né? Então, voltando, dor de cabeça, enxaqueca, falta de ar, né? E essas faltas de ar, comece a prestar atenção aonde ela vem. Eu tenho falta de ar aqui, às vezes eu tento pegar, parece que o ar não vem, ele vem daqui no meu laríngeo, ele vem do meu cardíaco ou ele vem do meu plexo solar? Porque também meus chakras, eles vão começar a me falar, tipo, olha, presta atenção ali, que ali tá precisando de uma, né, uma atençãozinha. É interessante então, a falta de... você trazer isso, porque uma pessoa numa live perguntou, tem tido muito falta de ar. Quando eu fiquei com falta de ar, porque foi ataque mesmo. Eu senti que foi ataque, eu senti uma mão apertando. Aí eu falei para ela, tem que ver o que é isso, mas pode ser isso que você está trazendo pra gente, né? Isso é muito legal.
É aquilo que eu falo, se a pessoa ela tem contato, por exemplo, já com seres, aí se ela já faz contatos imediatos, aí cada um vai saber que linha que ela vai trabalhar, né? No meu caso, como eu procuro realmente, todo mundo é mediúnico, mas eu pretendo não continuar mexendo ainda, né? Deixa do jeito que eu tô bem. Aí eu falo assim, eu quero ser um instrumento usado, mas deixa lá ainda sem ver. Eu ouço muito, né? Eu tô percebendo que assim, eu sou muito claroaudiente. Então, deixa do jeito que tá bom, né? Mas, assim, então, se a pessoa ela já lida com os guias, com os mentores, ou com orixás, ou, né, cada um com a sua linha, então aí também ela pode estar passando para observar, às vezes, né, quando o pessoal fala de obsessor. Então, aí é uma outra questão, né? Nós estamos falando das questões físicas da noite escura da alma. Mas a falta de ar, ela vai me ajudar a observar o meu corpo. Em que parte que eu preciso dessa atenção? Porque às vezes um trauma, um bloqueio, ou aonde a espiritualidade vai mexer, pode estar relacionado com esse chakra. Então, às vezes é o laríngeo, às vezes é o cardíaco, às vezes é o plexo solar. Algumas vezes até pode ser com o chakra esplênico. Tudo é questão de se observar. Observe os sinais, tá? Como eu falei depois, o bocejo também, porque bocejo, o que é o bocejo? É troca de energia. Então, às vezes, se eu estou com uma energia um pouco mais densa, porque é matéria, né? Eu sou matéria, eu penso, eu raciocino, às vezes eu bloqueio a minha intuição. Então, o bocejo, quando eu começo a para prestar atenção, o que eu estou pensando quando eu bocejo? O que está acontecendo enquanto eu estou bocejando? Qual é o meu pensamento do momento? Observe se, né, é troca de energia, tá? Outra coisa muito comum, né? Como eu falei, a falta de ar, aí vem o batimento cardíaco. Às vezes dá uma acelerada assim no coração. Parece que você acabou de fazer atividade física e quando você para, né? Você faz uma carga intensa de atividade, daqui a pouco você para e você sente o coração assim, né? E você não fez nada. Isso também é um sinal decorrente, tá? Acontece bastante. Cãibra. Putz, às vezes tem gente que fala assim, ai, por que tem que comer banana? Ó, se for para comer banana, eu vou te falar, viu? É uma macaquinha, eu sou um mico leão dourado, né? Porque assim, o que eu como de banana e tenho cãibra, sempre tive a vida inteira, imagina, a vida de bailarina sempre teve cãibra, né? Mas as cãibras em decorrência dessa troca energética que a gente tem, então também é muito comum, tá? Às vezes você tá dormindo gostoso, aí vem aquelas cãibras maravilhosas. Então você tá sentado fazendo meditação, vem a tal da cãibra. Você tá andando, olha, é complicado. Mas observe também que Ó, cãibra é bem comum, tá? A Miriam tá falando, sinto muito o coração disparado. Pode ser que seja isso. Então, lembrando que todos essas questões da noite escura da alma, ela pode ser vários desses sintomas, tá? Esses sintomas, inclusive, Leonardo, ele é tanto dentro da noite escura da alma, como depois, como eu falei, né? Depois que a gente passa, eles vão ser ainda os sinais decorrentes das próximas, a continuação da expansão da consciência. Então, isso vai ser eterno, tá? Até você começar a observar quais são realmente os seus sintomas, tá? Como eu falei, eu já consigo observar agora quais são os meus sintomas, né? Legal, legal. Vamos lá. Dores em determinadas partes do corpo. A gente estava falando agora, né? Então, às vezes, inclui parece que a carne está dolorida, às vezes eu sinto pontada, às vezes eu sinto tremores, às vezes eu tenho contrações involuntárias. Sabe quando a gente dá aquele estimilique assim, sabe? Do nada, aquele estimilique. Também é comum acontecer, tá? Outra coisa que a mulherada odeia, mas acontece muito, alterações de peso, tá? E às vezes até alterações na medida. Às vezes eu tenho alteração do peso, mas eu visto uma calça e tá tudo bem. Às vezes eu tenho alteração do peso, mas eu percebo que a roupa não serve, ou para menos ou para mais. Tá? E lembrando, de novo, eu vou falar, não tem nada a ver com o hormônio, as fases menstruais ou a fase de menopausa, tá? São sintomas a nível atípico, tá? Então, quando eu falo de alterações, essas coisas assim, a gente está falando nesse âmbito mais espiritual, tá? E outra coisa, isso também que acontece muito comigo, alteração do sono.
muita insônia, ou então você se programa para dormir e você não consegue dormir. Sabe que fica aquele sono leve? Ou então você até dorme, mas você começa a picotar o sono várias e várias vezes na noite você acorda. Ou ao contrário, tem gente que capota, derruba. Então acontece também essa inversão. Então, ou sono de mais ou sono de menos. Gente, isso daí são questão assim, tipo de dias ou algumas semanas, tá? Então depois tudo volta ao normal. É mais para a gente poder realmente identificar que são sinais de expansão da consciência, tá? Não é que, eu sempre dormi assim. Então não é, né? São sintomas que a gente observa que geralmente eles vão estar juntos, são vários, e num período assim mais concentrado, tá? Então, tipo assim, dias seguidos, consecutivos, e aí depois a gente vê que, tipo, nossa, eu tava tão bem, e de repente comecei ao contrário, tá? Como eu falei, alteração na alimentação, né? A gente começa a observar que vai ser necessário alguns reajustes. Sensibilidade à luz e a ruídos, né? A gente fica extremamente irritado. Então, por exemplo, isso eu também observo em mim. A iluminação, às vezes, dependendo da luz, que, por exemplo, eu tô aqui com a luz fria. Quando eu tô nessas épocas assim, gente, me irrita. Sabe quando você quer ficar num lugarzinho um pouquinho mais escurinho, né? Assim, a luz incomoda, então isso é muito comum. Assim como o ruído, parece como, né? Quando você não quer ficar perto de muita gente, aquele barulho, música, aquela coisa, então você passa por esses períodos que você fala assim, sossego pro meu ouvido, por favor. Nem música, às vezes a gente quer ouvir, né? É onde eu recorro às minhas bineurais, sabe? Eu vou lá e coloco uma bineural para dar uma relaxada. Sabe que desde ontem eu tô falando isso. Aconteceu da última live que eu fiz com a Clara, de uma pessoa que participa da televisão aqui, do jornal local, vir falar comigo, seu trabalho, como é que é, não sei o quê. E aí eu falei assim, acho que eu vou começar a trabalhar indo até a casa das pessoas. Né? Tô vendo essas coisas assim. E aí me bateu sobre a questão da claridade, que eu sou muito. Por exemplo, assim, uma coisa, vou falar para todo mundo que está assistindo. Essas luzinhas aqui, para mim é um terror. Se eu pudesse fazer de óculos escuro, sabe? Porque é muita luz para mim. Tá no mais fraco possível. Então, e ruído, sabe? Hoje foi o dia inteiro, então eu tô nessa faixa aí. Isso, Nessa então faixa você aí. vai perceber. E não é idade, não, tá? Não é. Sabe por depois quê? passa e depois volta. No meu ambiente de trabalho, quem já foi, quem tiver aí que foi meu cliente, era praticamente escuro. Quase sem luz nenhuma. Eu botava aquela luz que fica mudando de cor, igual essa dessa lâmpada aqui, porque eu peguei duas luzes, né? Cromoterapia. Você trabalha com a cromoterapia também, você gosta? Eu gosto. E aí eu deixo assim na luz, mas trabalhar muito na luz eu não consigo. Eu desconcentro. Então, a gente fica mesmo mais assim, meio perturbado, né? Eu também não sou Alguém aí muito está se fã, não. identificando, gente? Ruído e iluminação me incomodam em alguns períodos. Tá vendo? Então, é bem decorrente Eu, mesmo. Pode reparar, depois. pode falar, desculpa. Não, pode dizer. Não, eu ia falar, na espiritualidade, quando eu trabalho com cura, assim, menos, porque eu trabalho mais de olho fechado, para ter uma ideia. É mais de olho fechado, tudo de olho fechado, porque a luz me incomoda. E ruído também. Eu morava num lugar um pouco Ainda mais mais quando a afastado. gente tá. É que nem como você falou, ainda mais que você trabalha já diretamente com energia astral, então assim, acaba mesmo, né? A gente fica mais sensível mesmo, então incomoda bastante. Mas assim, e pessoal, por favor, se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, vamos falando. Enquanto Participando isso, eu aí, vou gente, por favor. continuando com a minha listinha aqui, tá? Bom, aí falei então sim, a questão da sensibilidade da luz. Às vezes não é só ficar meio assim de ver a luz, mas às vezes também acontece, sabe quando a gente fica, parece que tá vendo estrelinha? Você pisca assim, parece que tá vendo uns negocinhos, assim, isso também acontece bastante. Tem gente que me traz e fala assim, Alice, eu vejo uns negocinhos assim, também, parece que tá vendo uns foguinhos de artifício dentro dos olhos, né? Estalinhos, essas coisas assim, né? O Mitiessen, desculpa, também falou, ultimamente a luz está me incomodando. É bem decorrente isso, porque o que acontece? E aí, geralmente, um leva o outro, né? Quando eu fico com a sensibilidade dos olhos, né, da visão, aí já afeta a dor de cabeça, pode reparar, né? Por isso que às vezes a gente não se dá conta que pode ser a expansão da consciência e já vai logo
Ah, eu vou no oftalmo porque o meu óculos aumentou, então acho que eu vou precisar de usar óculos. Aí você vai no oftalmo e fala, não, tá tudo bem com a visão, né? Porque parece que uma coisa leva a outra, né? O meu Os apareceu, sintomas físicos. não dá pra ver, um anel branco ou azul em volta, e as pessoas ficam, dá pra ver, as pessoas falam que eu tenho lente de Um contato. anel. Ah, Eu vou tirar uma foto e vou lente de contato. postar. Passar no irideo. Como é que é? Irideologia. Acho que é iridiolo... Eles falaram que é pico de irideologista? colesterol. Eu fui no oftalmo, ele falou que é pico de colesterol. Mas e fica essa coisa aqui que ninguém É, entende o então que vai que é. atrás, hein? Aí fala É. assim, ah, é um ET. Não, gente, ET. não é ET. Eu passei há muitos anos atrás, por isso que eu tô tendo uma dificuldade de lembrar o nome, mas acho que é iridiologia. Eu acho que é isso. É uma pessoa que analisa a íris do olho. É Olha, vou anotar aqui. fantástico. Nossa, é maravilhoso. A pessoa parece que sabe dentro de vocês. Ela é muito bom. Ele mostra realmente tudo. Eles analisam com um aparelhinho, né? E acho que é isso mesmo. Irideologia. O iridio... Ah, de íris. Procura lá que você vai achar. É muito bom mesmo. Tá? Bom, continuando aqui então. Ah, outra coisa. Lembra quando eu falei da falta de ar e às vezes vai para algum chakra e às vezes o chakra laríngeo ele tá meio baqueado, né? Quando tem essa questão, perda de voz. Então eu fico afônica, eu fico com tosse, eu fico com eu fico com picarro, eu fico com tudo. Então, essas questões aqui do laríngeo trabalha bastante também, né? Por quê? Eu recebo informação e eu preciso falar se aquilo dentro de mim, se é um trauma que vai ser desbloqueado, por exemplo, de algum gatilho emocional que vai ser desbloqueado, pode saber que está relacionado com o laringe, aí ele vai mexer. Então, a gente vai sentir essas alterações na voz. Sabe, às vezes você está falando, daqui a pouco a voz some. Ou então você está falando e precisa tossir, porque dá aquele picarro. É fatal isso também, Caramba, né? você falando de voz e acabou de entrar uma fonoaudióloga. Não existem coincidências, Coloco, né? coloco foro em todos os cinzeiros e objetos que movimento para não ouvir o som do contato. Ah, ela bota um forro para não escutar o Uhum. contato do som de ficar batendo. Entendi. Quer dizer, o som Forro, mas atrapalha, aonde não? o som Ah, atrapalha sim. ela. Aham. Minha filha tem muito problema com É, tosse. então, aí precisa ver também se não é aquilo que eu falei, né? Das questões do laríngeo que está desativando, né? A, alterações corpóreas no sentido de calor e frio, né? Isso também é muito comum. Tem gente que sente, por exemplo, assim, e vou falar de novo, mulherada, não tem nada a ver com o período menstrual ou então com a menopausa, tá? Que às vezes o pessoal confunde. Do nada você tá bem, aí daqui a pouco dá aquela onda de calor e ao mesmo tempo vem aquele frio depois em seguida, tá? Ou então você tá do nada sente aquele arrepio. Eu tô Né? nessa Quem trabalha fase. com quem mexe com a espiritualidade já fala assim, passou alguma coisa, alguém falou comigo, tal, você vai sentir um arrepio, tá? Você vai saber que é diferente. E os calafrios, né? Então, assim, alterações e assim, são bruscas, tá? Do nada você tá com calor, daqui a pouco você sente frio, ou então você tá do frio, você sente calor. Né? Que nem, por exemplo, não sei aí no Rio, mas aqui em Guarulhos hoje tá uma friaca, uma Aqui no geladésima. Rio chovendo muito. Mas Isso, essa, hoje aqui também choveu essa coisa é bastante. muito interessante, porque ontem aconteceu isso comigo. Eu tava com muito calor, tirei a camisa, senti muito frio, botei a camisa, muito calor, tirei a camisa, eu falei, cara, que coisa de doido. É isso, exatamente, que coisa de doido. Então pode saber que vem informação aí, ó. Fica observando os sinais, porque é bem por aí, né? Então todas essas irregularidades, essas coisas, esses picos, né? É bem comum também acontecer, tá? E aí sim, agora eu vou falar com as mulheres. Então, o que acontece também com a mulher? Já que a gente está falando da nível físico, a mulher passa também a ter algumas alterações na menstruação.
tá? Então, vamos supor, vou colocar uma mulher que tem ali regulado bonitinho, às vezes ela até toma medicamento, ela toma lá o anticoncepcional. Mesmo assim, vira uma bagunça. Então, caramba, mas eu tomo remédio, tudo regulado, bonitinho. Às vezes é mais fluxo, às vezes é menos fluxo. Às vezes vem antes do período de terminar a cartela, ou vem depois, ou mesmo quem tem uma menstruação regular e tal, vai sentir que bagunçou o coreto aí. Também as questões físicas mudam, tem essa alteração. Tudo bem? Queda de pressão também é muito comum, né? Por exemplo, esses 2 dias eu estou numa tontura que é uma beleza. Vou ter que tomar cuidado, não virar a cabeça muito rápido assim, porque a tontura também é muito decorrente, tá? Porque a gente, como eu falei de novo da casquinha, né? Lembra que você falou do estômago? Então, realmente, a gente vai aumentando aqui um pouco, vai vindo mais, né? Parece que vai vir mais oxigênio na cabeça, mas a gente fica meio bobalhado. Mas, realmente, tontura também é muito comum, essas vertigens, né? Então, tem que dar bastante atenção para isso também, tá? Beleza? Ando tendo muitos arrepios na nuca e no lado esquerdo. Como dizem, pode ser às vezes alguém querendo conversar, alguém querendo se manter contato, alguém... Falam que arrepio na nuca. Quem assiste minha live já percebe que eu boto 2 dedinhos aqui atrás quando tá vindo alguma energia, me protege. Eu boto 2 dedinhos para me proteger aqui e fechar. Então pode ser algum contato que queiram fazer. Eu observo às vezes na minha costela ou no meu tríceps. Por isso que eu falei para você, eu falo assim, continua aí, deixa eu aqui. Né? Vamos para os sintomas emocionais. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. O emocional geralmente está ligado com sintomas físicos citados, né? Porque geralmente é assim, quando eu não durmo direito, eu fico irritado, né? Ou quando eu tenho dor de cabeça, eu fico incomodado. Ou então, às vezes, se eu tenho constipação, eu fico enfesado, né? Tudo isso altera também. Então, aí já vai para as questões emocionais, né? Então, o emocional, ele acaba sendo um pouco afetado por conta do físico, né? Aí vem a questão de necessidade de se isolar. Por isso que é diferente da depressão. Porque na depressão, lembra que eu falei? Coitadinho de mim. Não, quando eu estou nesse momento de expansão da consciência ou passando pela noite escura da alma, independente do que seja, eu tenho necessidade de me isolar. Não estou a fim de falar com ninguém, porque eu quero introspecção. Eu preciso desse momento para mim. Eu preciso desse respeito comigo, né? E às vezes eu moro com alguém na casa. Então, esse alguém tem que entender que é o meu momento de, por favor, deixa eu me isolar um pouquinho no quarto. Às vezes tem gente que sai até, vai passar um dia ou 2 numa pousada, porque precisa, né? À toa que tem gente que vai fazer contato com a natureza, né? Vai lá abraçar as árvores, vai andar na grama, vai mexendo os bichinhos, porque precisa desse momento de se isolar. Isso faz parte. Então, gente, não se julgue, não se critique, não se cobre, porque faz parte, tá? Se a tua intuição fala, saia, se isole, respeite, porque esse é o momento que você precisa, tá? Obedeça os sinais. Novamente vem a questão da irritabilidade com euforia. Então, nas questões emocionais, às vezes eu tô tudo bem, do nada, no mesmo dia, eu fico extremamente irritado. Isso é normal. Ou então eu acordei mal-humorado e de repente eu tenho um pico de alegria. É normal, tá? Eu tenho que... Desculpa, é que eu senti um cheirinho aqui, eu fiquei preocupada. Então, o que acontece? Eu tenho que observar essas questões e, novamente falando, 1, 2 dias, é normal, tá? Alguns dias assim. Como eu falei de desconectar das pessoas, né? Isso é muito importante. Geralmente vem uma questão de um vazio interno, né? Às vezes eu me sinto sozinho, mas em solitude. O que é a diferença da solitude e da solidão? A solitude é o momento eu comigo mesmo. A solidão é o momento que eu me sinto abandonado, rejeitado, desprezado,
né? Então eu tenho que estar me sentindo solitário e não sozinho. Isso é um momento importante também, tá? A base é, não desista de você, né? Não é porque essas coisas estão acontecendo que vai falar assim, eu tenho vontade de desaparecer do mundo e quero tudo que se exploda. Tudo bem, porque às vezes você pode estar lá naquele período da irritabilidade, mas isso faz parte. Não reaja de forma pronta naquele momento. Espera passar, por isso que eu falo que são dias, às vezes um dia, 2, 3, né? Vai depender muito de cada pessoa. Não tome decisões nesses momentos, nessas oscilações emocionais que a gente tem, porque tudo isso faz parte. E, gente, eu vou ter isso várias e várias vezes na minha existência, tá? Até o fim da minha vida, no meu último dia de suspiro, eu vou ter isso várias vezes, então eu tenho que aprender a identificar que isso faz parte do meu processo de expansão. Ok? Vamos para o mental. Como a gente envolve a matéria 3D que somos, né? A mente inconsciente, ela começa a trabalhar com os nossos traumas, com os nossos padrões, bloqueios e reações. Então, assim, é muito comum a gente começar a descobrir coisas de nós mesmos que a gente vai ficar espantado, né? É onde a gente começa a ganhar maturidade. Agora eu vou rasgar o meu coração para vocês e vou contar um exemplo meu particular. Há uns meses, vou colocar assim, um mês, é que eu não parei para contar. Foi muito recente. Eu tive essas sensações, aí eu já sabia, como eu falei, né? Depois que você começa a observar todos os sinais, eu tô assim, eu tô assada, eu já pensei, vai vir coisa aí. E, beleza, tô pronta, pode mandar que eu tô querendo aprender. E aí, beleza, passou tudo, tal, foi impressionante. Eu fui para um lugar e conheci uma pessoa. Na hora que eu conheci essa pessoa, engraçado, né? Quando a gente sente a energia da pessoa, eu fiquei meio assim, mas até aí tudo bem, que era um network, né? Opa, tudo bem e tal, né? Trocamos cartão, aquela coisa toda. No dia seguinte, essa pessoa entrou em contato comigo. Oi, tudo bem, Alice? Olha, queria fazer assim, assado, tal. Eu olhei, beleza. Só que na hora que eu tô respondendo, a pessoa me liga. E eu pensei, caramba, não podia atender, né? A pessoa nem perguntou se eu poderia atender. Ela já ligou. E eu falei, caramba, aí tá, beleza, já ligou. Aí a pessoa começou a fazer o convite de um coquetel, não sei o que, e aí eu falei, então, não vai dar, eu educadamente fui dizer que não tinha condições, resumindo a conversa. Quando desligou o telefone, foi impressionante, gente. Eu me vi na pessoa. Há um tempo atrás, eu fiz exatamente o que a pessoa fez, eu fiz com outra pessoa. E aí a ficha caiu, o quão tóxica eu era. Que legal saber disso, né? Olha, você conseguir ver isso. Foi um puta aprendizado, Leonardo, porque eu falei assim, gente, olha só o que a gente aprende. Na minha cabeça, assim como a pessoa, claro, ela não fez de maldade. Na concepção dela, ela estava sendo gentil, ela estava sendo solícita, ela estava sendo carinhosa, ela estava sendo prestativa, ela estava tudo de bom. Só que ela não percebeu que ela estava manipulando, ela não percebeu que ela estava sendo chata, controladora, tudo que eu fui. E eu atendi pelo carro, né? Eu fiquei um par de minutos assim, literalmente de boca aberta. Desliguei o telefone e fiquei assim. Tipo, meu Deus, era eu há tanto tempo atrás, né? E como se não bastasse, a pessoa ainda não tinha entendido. Igual eu também não entendi na época, né? Na outra semana a pessoa entrou em contato de novo. Eu precisei pessoalmente explicar. E aí o andar da carruagem, meu filho, foi um negócio de louco, né? Porque aí eu já tinha aprendido a lição.
e eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. Entende quando eu falo que quando a gente atravessa a noite escura da alma, não tem como você voltar mais atrás? Porque é um padrão de vida que você fala, eu não quero mais ser assim. Né? De você falar assim, poxa vida, você acha que você está sendo prestativa, carinhosa, e na realidade você está cobrando, porque sabe o que acontece, Leonardo? Às vezes a gente acha que tem amor pro outro e é carência. Né? Eu acho que eu tenho amizade, o amor incondicional que a gente fala, e não é apego emocional. Eu estou cobrando que o outro dê aquilo que eu quero que o outro, que eu vou dar para o outro, e na realidade não estou dando para o outro, não estou dando nem para mim. Por isso que eu falo que quando a gente trabalha o chakra cardíaco, a gente tem que ser muito honesto comigo mesma, né? Porque como é que eu vou dar algo para alguém se eu não tenho nem para mim? Né? E a gente acha que é como você falou lá atrás, né? O ego, né? Tipo, quando você falou assim do ego, da depressão, eu falei assim, mas o que tem uma coisa a ver? E tem, né? Poxa, eu fiz bem para todo mundo, agora eu sou pobre coitado, eu sou tão bonzinho, né? Então assim, como essa pessoa não pode fazer o que eu quero? Pô, eu sou tão especial, acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos, é completamente assim. É bem assim, né? Como assim? Eu faço de tudo, você não me vê, você... Porque assim, é normal do ser humano querer ser aceito pelas suas qualidades, pelos seus privilégios, né? É normal do ser humano, a gente deseja ser amado, mas é aquilo que eu te falo, a gente desvirtua o que é o amor, né? Vou citar um exemplo bem interessante. Nós temos uma crença coletiva que às vezes vem de uma crença até familiar, mas acabou virando uma crença coletiva. Quer um exemplo? Vamos supor, o meu marido tem a amizade com a ex. Aí as pessoas falam assim, como assim ter contato com a ex? Imagina, pode ter contato com a ex. Pode reparar, né? Todo mundo fala assim, o ex vai voltar a falar. Crença coletiva de que eu não posso falar com o ex. Mas, gente, mas espera lá. A partir do momento que um relacionamento romântico não deu certo, todas as qualidades que me fizeram me apaixonar por aquela pessoa agora viraram defeito? Quer dizer, o amor ele é limitado ao romance? Eu não posso amar a pessoa pela sua essência? E é errado eu ter uma convivência saudável com o outro, apesar de ter sido o meu ex, mas eu não posso ter uma convivência de amizade, de carinho e respeito por aquela pessoa? Quer dizer, é errado? Não, porque a mulher se sente insegura. Mas se sente insegura do que? Se a pessoa está com ela é porque gosta das mesmas qualidades dela, né? Agora vê ela com qualidades. E aquele ex ou aquela ex é uma pessoa que presta carinho. É claro que a gente não está falando aqui de relacionamento abusivo, que terminou em briga e aquela coisa toda. A gente está falando de relacionamento saudável. Então, por que eu não posso ter amizade? É muito engraçado, né? Às vezes a gente vê, tem até aquela atriz, a Letícia Spiller e o Marcelo Novaes, né? E que lindo o relacionamento deles. Eles terminaram o casamento deles e são super amigos. E aí você olha e você fala, gente, que coisa bonita. Mas para a maioria, não, imagina, né? E que crença coletiva é essa de que eu tenho que amar a partir do momento... Isso não é amor incondicional, né? O amor incondicional quer dizer, eu tenho que expandir o meu amor. Como é que eu posso dizer que eu vou amar se eu não sei nem que tipo de amor é esse? Que o amor eu boto dentro de um cofrinho e aquilo é amor? Não é amor, né? Então, assim, a gente tem que aprender os parâmetros do que é o amor. E o amor, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. E a gente está aqui exatamente para aprender. Com certeza. Então, quando a espiritualidade ela vem e dá essas derrubadas na cabeça da gente, a gente tem que ser humilde e falar assim, caramba, eu fazia isso e não percebia. Poxa, mas é mais ou menos por aí. Né? Bom, vou continuar aqui. Alguma pergunta, gente? Pergunta, gente? Acho que não. Não? Então vou continuar aqui. Ganhar consciência da realidade paralela. Então, quando a gente começa a se dar conta, né, de que o tempo é fluido, que não existe passado, presente e futuro, tudo fica mais interligado, né? A partir do momento que eu tenho as minhas projeções de agora, e eu largo mão do que vai acontecer para frente, porque o passado eu já vivi, fica muito mais fácil.
Porque é aquilo que eu comentei lá no início da live. Quando eu paro para meditar, não só para relaxar minha cabeça, mas para poder encontrar as respostas, principalmente eu venho no quesito de o que eu tenho que aprender agora. Então, realidades paralelas. Então, não tem essa de que é lá e vai ser, porque senão eu não estou vivendo nem agora, né? Então, eu não consigo entender as projeções que tenho ainda para aprender. É mais ou menos por aí. E eu gostaria só de, pelo menos da minha listinha que já acabou, mas eu quero finalizar falando que é muito importante na questão da noite escura da alma, que quando a gente passa no período da noite escura da alma, quando a gente aprende esse amor próprio, porque a noite escura da alma é nada mais do que você aprender a ter amor próprio, do que a gente estava falando, né? Largar o ego do lado, o coitadismo, o vitimismo, o e parar e falar assim, pera, eu me amo. Mas eu me amo como? Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou me levar para passear, né? E é engraçado que às vezes você até quer conectar com alguém, você quer sair, chamar um grupo de amigos, vamos tomar um shopping, vamos pro cinema. Não vai ninguém. Vou te contar então o que está acontecendo comigo agora. Fulano, vamos no Jardim Botânico, que eu não conheço, quero tirar foto? Vamos. Aí no dia anterior, não vamos não. Vamos ali no sei aonde fazer uma trilha? Vamos. Não vou não. Aí eu falei, juro, falei semana passada, eu vou sozinho. Isso. Porque ninguém vai. Isso, exatamente. Isso é a noite escura da alma. Você pode arrumar o que for. No dia chove, a pessoa fica doente. Ou tem gente que já chega e fala mesmo, não vai. Quer outra coisa que acontece? O grupo de amigos arruma, passeia, tudo, e não te inclui. Aí você fala, caraca, mas sabe que eu queria ir? Não vai. É porque não é para você ir. Porque a espiritualidade faz você gostar da tua companhia. Então você tem que ir no cinema sozinho, você tem que procurar a comida que você mais gosta. Você sabe que comida que você mais gosta? Eu não sei. Então, você tem que aprender. Qual é a tua cor preferida? Puxa, não sei. Qual o lugar que você mais gosta de passear? Entendeu? Então, a partir do momento que eu começo a curtir a minha companhia, hoje eu tô afim de ficar em casa e vou ver um Netflix. Hoje eu vou comer. Quer saber? Amanhã eu vou me levar no parque. E amanhã eu vou no parque sozinho. Não tem que rabichar com ninguém. Isso é a noite escura da alma. Quando eu falo, parece que você quer chamar os outros, você chama familiar, você chama amigo, não vai, não conecta. Porque a espiritualidade está falando assim, você tem que aprender que não existe cordão umbilical. É você com você mesmo. E, cara, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, é maravilhoso. Exatamente. Porque... Sabe qual era o meu apelido há uns 12 anos atrás, 10 anos, mais ou menos? Kombi. Ou van. Aí eu perguntei por quê? Onde você vai, você quer levar a galera toda. E aí eu aprendi, por causa da espiritualidade, porque olha só, eu acho que contei na última live, comecei a viajar para fora. A espiritualidade organizou tudo. E eu chegava lá e falava assim, poxa, mas eu queria que todo mundo estivesse aqui. Eu estou me sentindo sozinho. E é exatamente isso. Vai ter uma viagem que eu estou organizando para Sedona ano que vem. Aí eu estou querendo que todo mundo que tem a vibração consiga ir. Mas se for só uma galera do comércio, que eu falo que só vai comprar, mas eu vou estar sozinho comigo. Eu vou estar comigo sozinho. Exatamente. Exatamente. E, Leonardo, não tem jeito, a energia, ela vai... Vou falar de novo agora da minha foto do meu trabalho, que é física quântica. Há energias que estão paralelas à tua, você vai se conectar querendo ou não. Às vezes você, na tua concepção mental, na tua realidade 3D, você acha que o fulano está espiritualizado mesmo que você, mas não tá. Então, às vezes, tudo que você conversa e que você vai falar não bate. Calma aí. Os passeios não são iguais. Atenção, todos que estão online agora e todos que vão assistir. Repete, por favor. Você pode achar que todo mundo está na mesma frequência, vibrando a mesma coisa, mas sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Eu criei muita expectativa nas pessoas. Eu já falei isso aqui. Nossa, ser de luz, então tá. Aí, pum, faz uma maldade, tu fala, calma aí. Aí tu vê assim, cara, eu tô mais... É matéria
é matéria 3D do mesmo jeito, a gente está aqui aprendendo constantemente, e não é porque você já adquiriu consciência, você vai errar também. Sim, as pessoas também são claro. passivas de erro. O que a gente não pode é achar que, o fulano, ele já tem tantos anos de espiritualidade. Gente, mas é matéria como eu. Nós somos complementos e somos espelho. Então eu falo sempre para os meus clientes, tudo que está no outro também que eu vejo que eu não gosto, está em mim. Lembra que eu falei do cara, né? Da pessoa que eu liguei, que a gente falando no telefone. Então, é padrão. Não, mas eu não faço aquilo que a pessoa faz. Pode procurar resgatar lá, busca na espiritualidade que ela vai te mostrar alguma coisa que você faz. E energia semelhante. Então, às vezes a gente cria essa ilusão de que só porque o fulano é espiritualizado e outra, o tempo de consciência é de cada um. Então, o meu despertar é de um jeito, o seu vai ser de outro, do outro, do outro. Por isso que a live é legal pelo seguinte, eu passei por uma situação, você passou ou vai passar por outra, as pessoas que estão nos vendo vai passar ou já passou, passará por outra, e assim vai. E a gente troca experiências. Então, o que serve para um servirá para o outro e assim vai. Mas não você falar, olha, tem que ser assim, viu? Porque vai acontecer isso. Não é forma de bolo, gente. Com espiritualidade não existe forma de bolo. Olha, é assim, assim, assim. Por isso que eu anotei as coisinhas na listinha, porque são vários, porque para cada um é uma coisa. E não se cobre nem cobre o outro, né? Isso que você trouxe é muito importante, pessoal. Porque eu tive já experiências de você falou assim, você tem que ouvir essa pessoa, porque essa pessoa tem 22 anos de espiritualidade, já passou por tantos lugares, sabe de tudo. Só que na prática não sabe de nada. E tu fala assim, mas como eu sei mais se eu quase nem leio? Porque eles não querem. Vou até contar uma coisa que eu falei que eu ia falar na próxima live, vou falar agora. Léo, você não gosta de ler, por que você não gosta de ler? Quando me apresentam um livro, não sei se acontece com alguém aí, se acontece, por favor, confirma. Eu estou lendo um livro. Acho que eu nunca contei isso para ninguém, vou contar aqui. Eu estou lendo o livro. Quando eu olho, eu estou chegando no final do livro. E eu falei, e o conteúdo? Por isso que eu falo que... Tipo a moral do filme. Não, eu não sei. Eu tenho que ler o livro de novo. Porque eu fui para outro lugar em relação àquilo e eu aprendi daquela forma com eles. É tipo assim, ó. Leia o livro de fulano de tal. Aí eu tô lendo. Só que aquilo que está no livro, eu saio e vou aprender em outro lugar com a minha egrégora. Então quando alguém fala uma coisa assim, mas no livro está escrito A, B, C, D. Eu falei, mas calma aí, mas tem outra fórmula. Tem um outro processo em cima disso. Não pode. É o que está escrito no livro. Você não pode tirar. Então. E quem disse que tem que ser assim? Não, o livro pode acrescentar. Um exemplo, acontece comigo na intuição. Lembra que eu falei para você que eu era extremamente racional. Eu não ouvia intuição de forma alguma. A espiritualidade começou a me mostrar do tipo assim, começa a ouvir mais a sua intuição para você ver que eu vou calar tua boca para você aprender a te ouvir. Aí, às vezes acontecia assim, né, vinha um falatório na minha orelha. Aí eu... Será? Tá, vai. Aí fazia. Aí daqui a pouco aparecia uma matéria, um vídeo, acontecia exatamente assim, ó. Aí eu ficava assim, caraca, quer dizer, eu fui intuída primeiro e depois vinha a confirmação. É assim que eles... Então é mais ou menos isso. É isso que eles fazem com a gente, né? É assim que eles usam a gente, exatamente. Então por que tem que ser assim? Não, primeiro tem que ser desse jeito e depois assim, não, gente, para cada um é cada um. Exatamente. Uma outra coisa que eu quero falar também, que aconteceu muito comigo, que é para aprender a calar minha boca também... quando eu comecei a receber, acho que a primeira vez foi... primeiro começou na meditação, que eu não meditava nada. Aí eu sentava, relaxava. Depois, quando eu comecei a entrar em transe na meditação, aí vinham os insights na meditação. E aí eu olhava e falava, caraca, que esse negócio é bom, eu quero mais. Manda que eu tô querendo. Aí vinha na meditação. Aí eu pegava, ia lá, me conectava, porque agora eu tô me conectando muito com anjos, com seres elementais e com a fraternidade branca. Então, inclusive, hoje é dia da mestra Rovena, que é a mestra do dia que eu nasci, nas terças-feiras, né? Eu tenho um carinho muito grande para a fraternidade branca, eu, inclusive, oriento os meus clientes, né? Enfim, então tenho os meus anjos que eu me conecto e tudo. E aí eu falei, agora vamos
Bora, né? Aí acendi uma velinha, meus cristalzinhos lá, acendi a meditação com os 4 elementos e beleza. Aí eu sentava e fazia assim, bora, tô aberta para aprender. E lá. Pode mandar. Uma meditação, 2, 3. Aí eu fico assim, ué, vai mandar mais nada não? Não vinha sincronicidade, não vinha mais nada. Eu falei, ué, não vem. Aí um belo de um dia num sonho, olha só. Aí no sonho, veio e falou assim, ó, não é quando você quer, não, do jeito que você quer e quando que você quer. É quando a gente quer. Só fica esperta, porque a gente vai te mostrar em várias... Você acha que é só meditação? Aí olha só o que aconteceu. Aí nessa de você se levar para passear, né? Um belo de um dia eu peguei um domingo, peguei um carro aleatório. Vou hoje aonde? Aí eu peguei, joguei no Waze e saí. Estradão. Peguei playlist no carro e fui embora. Que legal. Quando eu cheguei numa cidadezinha, quem é aqui de São Paulo sabe, chama Serra Negra. Uma cidadezinha do interior. Fui despretensiosamente visitar ponto turístico. Fui me levar para passear. Cara, eu entrei num lugar de um ponto turístico. Pensa... Todas as informações que eu precisava estavam no ponto turístico. Eu parecia uma criança chorando, mas eu chorava tanto que teve até um casal que veio perguntar se eu estava bem. Da paulada que eu tomei na cabeça, do tipo assim, viu como eu falei? Que não é do jeito que você quer. Você acha que é só sentando na meditação que você vai receber informação? Não é, abre o olho, a gente vai te mostrar em tudo quanto é. Eu venho em letra de música, vem em matéria para mim no Instagram, vem às vezes vídeo no YouTube, vem às vezes uma pessoa na fila do mercado conversando e eu olho e falo, caraca, vem assim, sabe? Posso falar? Às vezes... Veio eu já tive um atendimento com o meu psicólogo, né? E veio uma canalização, veio uma coisa tão forte, que eu falei, cara, isso dá uma ótima live. Por mais que ninguém acredite nisso, porque a gente não aprendeu isso aqui nesse planeta ainda, que está um pouquinho mais avançado, mas aí, quando eu falei, aí ele falou assim, você deixa gravado. Aí eu falei, boa ideia. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, que a gente é avisado, a gente toca na gente e a gente fica... Eu acho que tem essa questão da gente perplexo, depender justamente do outro. Né? Ah, o passeio só vai ser gostoso para tal lugar se for com fulano ou com fulana. Né? Mas às vezes pode ser maravilhoso se só for com você. E a mesma coisa essa questão, né? Você vai falar porque ninguém vai apoiar. No futuro, lá para frente, eles vão entender o que você está falando. Exato. E, gente, é maravilhoso. Depois que você passa por toda essa questão turbulenta, né? Quando a gente passa, porque a noite escura da alma não é... Eu não gosto de citar fácil e difícil. Eu gosto de usar a palavra complexa, tá? Então, quando a gente passa por essa fase complexa, depois a gente dá risada. Eu juro pra vocês, vocês vão rir. Juro. Na hora não é nada legal, não é nada agradável. Mas depois, lá na frente, você fala, caraca, por que eu não passei por isso antes? Por que precisou ser desse jeito? Por que eu demorei tanto? Porque aí a coisa começa a fazer assim, ó. E aí você fala, eu quero mais. Sabe? Então, nunca mais volta a ser como antes. É maravilhoso. Então, assim, eu sou grata e eu me deixo levar agora. Realmente, eu aprendo a ouvir. Claro que eu tenho muito mais coisa para aprender. Todos nós. Quero aprender mais mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é que eu estou aberta. Vai ter os momentos de queda ou não, como a gente viu, né? Faz parte. Mas a questão é, não desista de você, porque é você com você mesmo. Né? Lógico que a espiritualidade de Deus, o universo, como cada um queira chamar, sempre está conosco, a nossa essência. Né? A gente sempre tem esse apoio. Mas depender do outro, não tem como, não dá, né? É a gente com a gente mesmo. Ela vem de dentro. Tá Você bom? trouxe uma coisa agora muito interessante, quem está assistindo, quem vai assistir, o meu começo no despertar, que eu comecei a trabalhar na parte de cura. Eu chorava todos os dias. E eu não entendia por que eu chorava todos os dias. E eu até falei com dirigentes, falei com algumas pessoas, falei assim, Léo, isso é limpeza. Limpeza de sentimentos para não atrapalhar o trabalho. Limpeza, então, como eu faço live para ajudar no despertar, se acontecer isso com alguém, é normal. É só uma questão de limpeza, bota para fora, porque eu tô muito triste. É igual quando eu falei do bocejo. O bocejo com o choro é a mesma coisa. Eu fiquei muito triste quando abri o YouTube, acho que foi ontem,
e só tinha assim, atenção, o mundo vai acabar, atenção, você tá com coisa ruim, atenção, eu falei, meu Deus, e assim, 20 mil visualizações, não sei, eu falei, cara, aí eu falei, mas isso é que nós aprendemos com a parte dominante, né? Temos que, então assim, comecei a trabalhar na espiritualidade, despertei e tô chorando, você tá com alguma coisa ruim, e não é uma limpeza. Tudo é obsessor, né? Tudo é coisa tudo é ruim. obsessor. Quando eu falei assim, eu senti um obsessor porque eu trabalhei, eu servi nessa parte de obsessão que eu amo, porque é só amor. Quando eu me lembro do primeiro dia que o bicho partiu pra cima de mim, eu gritando, vai pro inferno! E veio um ser todo azul e falou assim, não é assim, nós vamos te ensinar. Ele só precisa de amor. Ele só precisa de amor. E depois que eu fui aprendendo, que para mim que foi uma faculdade, a gente sabe diferenciar o que é energia. Por isso que eu falo, tem gente que tem uma energia tão grande que quando você chega perto, ou essa pessoa chega num ambiente, todo mundo, ai caramba, que troço esquisito. Mas é porque a pessoa tem uma energia muito forte. Lá do que eu falei para você do network, quando eu cheguei eu já falei, E despertar isso, gente. A gente tem que praticar mesmo. Amor ao próximo, amor incondicional, sem querer nada em troca. Sabe? Você que está assistindo aí, acha que está na pior. Acredite, tem gente 1000 vezes pior do que você. Quando eu comecei, eu falei assim, nossa, sou muito. Aquela coisa, né? Quando eu comecei foi por causa da depressão, síndrome do pânico. Então, quando eu ia dar passo, caraca, tomara que amanhã seja melhor. Quando eu ia dar passo numa pessoa, o que a pessoa trazia eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa consegue viver? Sabe? Você entende? Por isso que eu falo. Então, quando a gente para com o egocentrismo e vê o ver do outro, né? Então, é bem assim mesmo. pratiquem o amor. Se tem notícias, se tem coisa que está acontecendo atualmente que te deixa para baixo, não. Eu parei de me conectar em notícia política, essas coisas. Ótimo. Vou aproveitar o teu gancho. Exatamente isso que eu ia falar. Esqueci de anotar, mas é uma coisa muito importante. Gente, evita. Assim, são só conselhos, orientações, porque eu pratico para mim e é maravilhoso. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de coisas melhores, de luz, né? Para que eu vou ficar vendo notícia de desastre, tragédia, filme de terror? Não dá. Não compete. A energia é assim, ó. E aí a pessoa... não, mas eu gosto do suspense. Mas para que você quer ver suspense, meu bem? Esse negócio vai te drenar a tua energia. Então, eu saí dessa energia do que está acontecendo no planeta, né? Para dedicar à live e dedicar a mim. Me dedicar no processo de como trabalhar online ou indo até a casa das pessoas. E eu tô super feliz, eu tô super leve. Aí tu escuta a pessoa assim, mas como é que você pode estar feliz se o mundo tá assim? Aí vai partir de mim ajudar do meu jeito, com as minhas práticas. Não eu com o meu ódio. Aquela coisa vai acontecer amanhã e que não sei o que. Gente, por favor, fujam disso. Bem por aí. Isso deixa a gente doente, deixa a gente preso na solidão, na depressão, em várias coisas que a gente pode não querer para nossa vida, que a gente não precise passar. Não é isso, Alice? Exatamente isso. Alguém tem pergunta aí, gente, que já estou ocupando muito tempo dela, 1h30 de live. Imagina, eu só preciso ver como é que anda a minha bateria do meu celular, eu não sei como é que tá, mas... Alguém tem pergunta? Se não tiver, eu vou falando se alguém for escrevendo aí. Alice, eu tô eu acho que essa aqui também é uma live não só importante para o tema, mas eu senti que era uma live importante para o despertar. Tudo que você trouxe para a gente, eu senti a força muito grande para ajudando a despertar quem ainda não despertou. Eu chamei uma pessoa, convidei uma pessoa para fazer a live aí, não gosto de falar de espiritualidade. Eu falei, mas quem falou de espiritualidade? Despertar é outra coisa. Despertar para mim é espiritual. Despertar é você, com a sua missão nesse planeta. Às vezes algumas pessoas confundem, como é o meu caso. O meu caso era assim, eu pré-julgava, eu achava que espiritualidade tinha a ver com religião. E lembra quando eu falei, quando a gente passa pela noite escura da alma, a gente vence ela, padrões eles são quebrados. Então, às vezes, tem gente que nem religião tem mais, porque ela entende que espiritualidade é a essência dela, independente de religião. Tem gente que continua na religião, ok, cada um é individual, então segue a sua religião, beleza, mas quando a gente fala em espiritualidade não tem nada a ver, porque, Leonardo, tem gente que nem Deus acredita. E eu estou falando de espiritualidade, porque eu estou falando de energia.
Então, é mais fácil assim? Então, tudo bem, vamos falar de energia, vamos falar de cosmos, vamos falar do que a pessoa achar mais fácil. As pessoas vieram aqui e trouxeram despertar da consciência, despertar Isso, espiritual, despertar da humanidade, isso, que para mim é o mais importante. A humanidade isso, despertar para exato. ver como funciona esse projeto Terra. Maior conhecimento, É isso. pode botar o nome que quiser, Vou falar, né? eu tô querendo fazer Quebra de uma, padrões. eu tô querendo fazer uma live amanhã para os últimos acontecimentos e o meu atendimento hoje com o psicólogo, porque são coisas muito, assim, fortes para você parar e pensar. E uma das coisas, a aula que eu tive essa madrugada foi assim: por que que você fala tudo mediunidade ou médium? Aí eu questionei a eles, eram 3 seres. Eu falei, mas é isso que eles ensinam lá. Para, sai disso e olha que nem tudo é É, mediunidade, nem tudo é médium. Tem um outro isso. sistema por trás disso. Aí eu falo, calma aí, cara, tá muito difícil já só sabendo mediunidade. Agora vocês querem botar mais alguma coisa? Aí eu tô entendendo que o meu despertar é pro novo. Lá no Círculo Fã de Luz, que era o meu grupo de estudos de cura, o Kim, que incorpora, sempre falava, aqui é o novo. O que vocês vão aprender aqui é que você pode ajudar na cura do outro. Sem religião. Eu me lembro que eu fui participar. Isso, porque sai do padrão, né? Eu me lembro que eu fui Sai. participar de um, vou falar o nome aqui porque muita gente conhece, era uma questão de limpeza energética, era um grupo que fazia. Só que era assim, vamos começar, vamos. A minha egrégora é assim, vamos começar, vamos 500 pessoas. Se o diretor tiver aí, ele até sabe da história, mais e mais e mais, vamos ter mais. Mas era uma coisa assim, lê 3 páginas, fecha, seu nome, não sei o que, tal. Lê mais 4 páginas, fecha. E o que, que você veio fazer aqui? Tal coisa. Lê mais 2 páginas. Aí eu falei, não, chega, pra mim não dá, cara. Vou ficar lendo página, vamos pra E pra ação. quem não gostava de ler, né? Como é que eu vou te falar? Não, nem era eu que lia, não. A outra pessoa, mas olha o tempo. Assim, Entendi. 1 hora lendo para a pessoa que está sentada precisando de ajuda com outras coisas. Vamos, É. entendeu? Então, assim, tem uma coisa mais nova. É, Você pode ajudar os seus parentes, você pode ajudar a sua família. Mas se alguém falar assim, é. você tem um dom disso, ah, não, é pecado. Ah, não, é bruxaria. Estão tirando É. esse poder que você tem, né? Alguém tem pergunta, Pois é. gente? Quer falar mais alguma coisa? Quer despedir? Quer dar o seu canal? Quer... O espaço agora é tudo seu. Quer dizer, sempre foi, né? Ah, obrigada. Não, na realidade, como eu falei, o canal é aqui do Instagram, que é Amor, Gratidão e Perdão, que é o mesmo do YouTube. Lá, como eu disse, no YouTube, eu abri, na realidade, o canal falando sobre as questões das chamas gêmeas, que, inclusive, se vocês um dia quiserem que eu fale a respeito, que Quero. tem gente que fica perguntando, o que é alma gêmea? Não é alma gêmea? Não, alma gêmea é diferente de chama gêmea, né, que é o tema que eu abordo nas minhas questões de trabalho. E assim, 99% das pessoas que me procuram é para essa dinâmica, né? E é isso, o atendimento online que eu faço pelas plataformas. Eu acho que é isso. Eu só Você tem tenho que canal no YouTube agradecer pelo... também, né? Com o mesmo nome. Então, que é o canal do YouTube no mesmo nome que está aqui no Quem Instagram, ainda não né? segue, ó, só que no celular tem um nome aqui. É só clicar aqui e seguir. E no computador ele fica aqui ao lado. Eu quero dar uma dicasinha para amanhã. Então, não sei se a gente já vai encerrar. Eu quero dar uma dica para todo mundo que está com a gente agora. Como amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de trabalhar o chakra cardíaco. Como a gente estava falando de amor próprio, que é a noite escura da alma é a gente aprender a se amar primeiro, eu vou dar uma dicasinha Vou dar um chazinho para vocês amanhã, e depois vocês podem transformar em água quando o tempo ficar um pouquinho melhor, né? Pega uma xícara e um pouquinho assim de água, porque vai evaporar. Pega uma xícara e um pouquinho de água, coloca para ferver com algumas pétalas de rosa, cor de rosa. Dá uma lavadinha na pétala, claro, né? Olha só. Coloca lá na aguinha. Pode começar de novo bem devagar, porque eu viajei agora, desculpa. Eu falei, Vamos tem que lá. anotar, tem que anotar. Eu vou ensinar um chazinho para a gente trabalhar amanhã o chakra cardíaco. Que é um chakra para a gente trabalhar nosso amor próprio. Então, você vai pegar uma xícara e um pouquinho de água, um pouquinho a mais de uma xícara de água, que vai ferver, então vai evaporar, né? Pega algumas pétalazinhas de rosa, cor de rosa, dá uma lavadinha nessas pétalas, dá uma maceradinha e coloca para ferver junto com uma colherzinha de café de alecrim.
põe lá para ferver, uns minutinhos, 5 minutinhos. Ferveu, tampa, desliga, deixa em infusão 10 minutinhos. Coa e toma. Quarta-feira é o dia da gente trabalhar o chakra cardíaco. Então ele vai ajudar nessas questões. O alecrim ele purifica, ele dá alegria, a rosa é justamente para amor. Então tem toda essa fixação de amor próprio. Então, se nós fizermos esse chazinho por 7 dias, 7 quartas-feiras seguidas, vocês vão sentir uma diferença bastante grande. E quando tiver calor, aí a gente pode transformar ela em água saborizada ou então em elixir. Aí eu coloco uma pedrinha de quartzo verde dentro dessa água para poder também estar consumindo ela durante o dia, que é muito bom. Você viu que eu enrolei pro pessoal pegar lápis e papel e caneta e pedir para repetir bem lento. Mas, gente, ó, vai ficar gravado. É isso que eu falo. E outra, não vai ficar gravado? Aí qualquer coisa me segue lá no Instagram, porque eu sempre estou postando receitinha diferente, como umas coisas de fita energética. Eu falo da limpeza dos cristais, ó, dos chakras. Eu sempre estou falando coisinhas diferentes. Ó, se não tiver rosa, rosa da cor rosa, serve outra cor? É que, na realidade, a cor de rosa a gente representa exatamente o outro polo positivo do amor, né? Porque o verde ele é da cura. Mas tudo bem, então pode ser a branca. Mas geralmente a gente trabalha com a cor de rosa. Porque, assim, cada chakra a gente trabalha com uma cor, né? Então, como na quarta-feira é o rosa com o verde, então a gente trabalha a rosa, cor de rosa, justamente porque o vermelho, na realidade, ele vai para o lado do chakra base. Então já não vai para o chakra cardíaco. Entende? Entendi. A gente está encerrando, gente. Muito obrigado. Só vou dar um recado aqui para as pessoas que perguntam do meu trabalho online. Vou contar uma. Acho que pode ser uma notícia boa. Eu atendi uma pessoa que lá na Europa, virtualmente, fazendo cirurgia daqui. A pessoa disse que melhorou, não está sentindo mais nada. Vou atender mais uma pessoa. Se isso for pelo caminho da cura, aí eu já vou começar a atender online para a galera. E ó, tem o nosso grupo do ano que vem de Sedona. E é isso. Mais algum recado, Alice? Não, né? Só gratidão. Então, gratidão também. Ó, gratidão. Vê na sua agenda. Eu espero ter atendido as expectativas. Eu espero ter sido clara, específica. Também estou à disposição, se de repente acabou a live, mas eu queria saber tal coisa. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo, estou à disposição para poder ajudar. Eu gostaria de que vocês falassem para mim, anoto, mando também. Que legal. À vontade, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço. Desculpa ter demorado tanto para atender a sua solicitação. É o que eu ia falar agora. Depois vê na sua agenda para falar sobre a chama gêmea. Chama gêmea, pode deixar. Por favor. Sim. Vai ser um prazer. Porque eu só ouvi falar da alma gêmea. Agora a chama gêmea para mim é novo, como foi a noite escura da alma. Gente. E é tão complexa quanto. Ótimo. Gente, muito obrigado a todos que ficaram aqui, assistiram aqui e que vão assistir. Obrigado, Alice. Gratidão a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até. Bons sonhos. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Igualmente.